Meus amigos, acabei de chegar na Dinamarca, estou em Copenhague aqui e cheguei na minha hospedagem e já saí para gravar esse vídeo para vocês. Não, isso aqui não é um vlog para mostrar como é que é a Dinamarca. Eu estou aqui com o propósito de falar um pouquinho sobre vocês, sobre um dos maiores problemas de ser nômade digital na Europa, que é a internet. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, se você segue algum nômade digital, já deve ter ouvido falar em algum stories, algum post que eu só preciso de um bom Wi-Fi para poder viajar ao mundo. Isso é uma verdade. Só que eu já passei por 4 continentes sendo nômade digital e sempre que eu venho para a Europa eu passo muito perrengue. E eu quero contar um pouquinho mais sobre vocês, porque sempre que eu trago esse assunto no meu Instagram, ele é super polêmico, eu recebo hate, pessoas que não concordam comigo, pessoas que falam que eu estou reclamando de barriga cheia porque eu estou viajando o mundo e reclamando da internet, que eu sou tipo aquele meme da Paris Hilton, né? Tudo de ruim que pode acontecer com alguém já aconteceu comigo. Mas não, gente, eu quero explicar as razões para vocês por que eu reclamo tanto da internet aqui na Europa e por que eu acho uma das piores internets do mundo e como vou trazer algumas soluções de algumas ações que eu tomo para minimizar o impacto disso aí. Mas antes da gente começar, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani, eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019 e por aqui neste canal eu trago conteúdo para quem quer se tornar nômade digital, quem quer viajar esse mundão e quem quer aprender técnicas aí para viajar cada vez mais barato, equilibrando aí a vida profissional e pessoal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal e se você não deixar o like aqui agora, você vai acabar esquecendo. Então faz aí, ó, vou esperar você 5 minutos aqui, ó. Tô brincando, mas já deixa seu like aí que isso me ajuda demais na divulgação. Então bora, sem mais enrolação, bora bater um papinho sobre essa internet aqui na Europa. Seguinte, a gente precisa entender, o que eu falei com vocês no início desse vídeo é a pura verdade, né? Sempre quando eu reclamo da internet na Europa, eu começo a receber um monte de hate lá no meu Instagram. Se você não me segue, @Leandro depois você corre lá. Mas o pessoal falando, Leandro, você tá exagerando, a internet da Europa é ótima, a Europa são países desenvolvidos e você está reclamando de boca cheia. E gente, eu queria explicar uma coisa pra vocês, né? Eu, como nômade digital, eu já passei pela Europa, pela América, pela Ásia e para onde mais? Pela África também eu já falei, já me esqueci aqui. Tá faltando algum? Eu já esqueci, gente. Aonde mais eu passei? América, Ásia, Oceania. E pela Oceania eu já passei, então vamos lá, vou fazer essa parte de novo. Como nômade digital, eu já passei pela América, pela Ásia, pela África, pela Oceania. E eu consegui testar as diferentes velocidades de diferentes preços nesses locais. E o que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente está passando em países, principalmente da Ásia, a gente tem um acesso à internet, que é uma internet muito barata, de muita qualidade. Para vocês terem ideia, na Tailândia, que é um país que eu jamais fiquei fora do Brasil, quando você compra um chip pro seu celular, você vai pagar aí em torno, a gente coloca na conversão aqui 250 baht por mês. Esse era o valor que eu pagava numa internet de 4G. E na hora que eu pegava um barco, por exemplo, para ir para uma ilha, eu tava no alto mar, a 4 horas de distância do continente, e eu estava com a internet completa, 4G bombando em alto mar. E eu pagava este valor por essa internet. E o que acontece? Teoricamente, o que acontece na Tailândia também, que é muito comum isso, eles te dão um limite. Você compra um pacote lá, um SIM card aí, de que vai te dar 5, 10 gigas por mês. Só que no fim das contas, quando você estoura esse limite, eles reduzem a sua velocidade, da mesma forma que acontece no Brasil, só que mesmo assim a internet continua rápida. E uma outra coisa que facilita muito a vida na Tailândia e em outros países da Ásia também, é que quando você busca qualquer tipo de hospedagem, você vai ficar num hostel, você vai ficar num Airbnb, num hotel, qualquer coisa que você busca, você não precisa se preocupar com a internet na maioria das vezes. Porque você chega lá, eu já paguei R$15 por noite em um hostel horrível em Bangkok e eu tinha uma internet de 600 megabytes por segundo. Eu sei que esses números muita gente não entende, eu quero até explicar quais são os limites que a gente precisa entender aí de internets boas e ruins, o que a gente avalia como uma internet boa e ruim para um nômade digital. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também como vocês podem fazer essas medições também, que isso é muito importante. Mas na Tailândia eu consigo uma internet acima de 100 megas por segundo, muito fácil, piscar de olhos, sem pesquisar muito. Na Europa, quando a gente fala principalmente de países como Alemanha, Áustria,
França, Holanda também são países que eu já passei como nômade e que eu tenho muitas reclamações e me arrepio quando eu preciso ir para um desses lugares aí, porque eu sei que eu vou sofrer com a internet. Por quê? A média geral desses países, gente, você consegue sim encontrar uma internet boa? Consegue, mas é com um esforço muito grande. Você tem que pesquisar, você tem que conversar com o host, com o anfitrião, você tem que pagar muito mais caro para ter acesso a essa internet que vai ser melhor. Então é uma coisa muito mais complicada, sabe? E muito mais cara. E quando você vai comprar um internet, né, o 4G, ele realmente é muito rápido, funciona muito bem. Só que pra mim, por exemplo, eu trabalho com produção de vídeo, esse vídeo que eu tô gravando aqui pro YouTube, gente, ele não vai ficar menos que 20 gigas, 20 gigabytes. Se eu comprar um chip de celular pra subir esse vídeo pro meu editor, eu já gastei pelo menos uns 30, 40 euros aí, só pra fazer esse upload, e eu vou ter que comprar um outro SIM card aí pra gravar mais vídeo, que a minha ideia é produzir eu tento o máximo, né, produzir 2 vídeos pro YouTube por semana, e mais um monte de coisa que eu faço de Reels, etc, que consome muita internet, então me complica demais. Eu preciso de um Wi-Fi bom. E a média que a gente encontra, mesmo indo a cafés, né, eu já rodei aquela cidade de Berlim, por exemplo, Paris, Amsterdã, eu já passei, gente, de bar em bar, de café em café, de recepção de hotel, sempre falando assim, gente, posso testar seu Wi-Fi? Deixa eu testar. E a média que eu encontrava, gente, era 7 megabytes por segundo. O máximo que eu encontrei dentro desses lugares foi 20 megabytes por segundo, o que já é uma internet boa. Mas vários desses lugares, várias de hospedagens caras que eu fiquei na Europa, eu ficava com uma média aí de 2 megabytes por segundo, gente, de nível que eu já, tipo assim, é até engraçado que eu vou falar, mas eu já cheguei em Paris e assisti em Paris Netflix pixelado. Você abre o Netflix todo pixelado lá, porque a internet não suporta numa hospedagem que eu tava pagando caro. E aí eu sempre fico chocado e falo, gente, como é que essa galera trabalha com o YouTube aqui ou com o vídeo nesse continente? Porque é muito sofrimento. Essa que é a grande diferença que eu vejo na Europa. Pra vocês terem ideia, alguns outros exemplos que eu quero trazer. Esse vídeo não é só reclamação, tá, gente? Eu vou dar de solução também, o que eu faço pra melhorar, mas eu quero só dar um contexto geral pra vocês, porque no YouTube eu posso me explicar e vocês conseguem entender melhor, sem me tacar hate no Instagram, que eu só passo superficialmente reclamando que a internet é ruim. Mas um exemplo que eu quero dar, eu gravo um podcast, né? Eu tenho um podcast chamado Pod Viajante, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição, onde eu entrevisto meus alunos que estão viajando como nômades, que estão viajando aí pelo mundo em um sabático, um intercâmbio voluntário. E eu tenho uma aluna, a Gabi querida, que eu gravei um podcast enquanto ela estava em Uganda, na África. E o que eu pensei? Falei assim, nossa, eu uso um programa de podcast que quando ele acaba de gravar, a pessoa não pode desligar o computador para fazer o upload, e eu não posso desligar meu computador enquanto o upload não for feito, porque senão eu perco esse material. E ela, assim que ela terminou de gravar esse episódio, eu falei com ela, não desliga ainda, que a gente precisa fazer o upload, tá? Então eu vou apertar finalizar a chamada e vai começar a fazer o upload. Quando eu finalizei a chamada, a gente contou 1, 2, 3, um passito pa'lante, Maria, 2. O episódio dela subiu, o meu ficou 4 dias com o computador ligado para subir. Eu não tô zoando. 4 dias. Eu estava na França para subir esse podcast e fiquei 4 dias com o computador ligado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da comparação que eu tô fazendo. Eu estava num local muito bom na França, um local muito próximo de Mônaco, que é um dos países mais ricos do mundo, na verdade, né? E mesmo assim eu tava tendo problemas com a internet. Inclusive, olha uma das gambiarras que eu tenho que fazer, que eu tive que fazer lá em Mônaco, pra vocês verem o que eu tenho que passar para ter uma internet boa. Assiste isso aí. Depois de passar em vários cafés, Starbucks, recepções de hotéis, bares e etc, eu não encontrei nenhuma internet boa. Há uns dias atrás eu precisei vir nessa loja aqui chamada Mônaco Telecom. E essa loja eu testei o Wi-Fi e eram 500 megabytes por segundo. Ou seja, uma internet assim extremamente boa. Se eu for comparar com o Starbucks, que foi a segunda melhor internet que eu encontrei, chega a mais ou menos uns 11 a 15 megabytes por segundo. Então eu tenho uma quantidade muito maior. Então o que eu tive que fazer? Hoje é feriado aqui em Mônaco, então essa loja ela está fechada. Mas cá estou eu com meu computador aqui, coloquei na porta da loja, liguei no Wi-Fi e estou fazendo todo o upload dos vídeos aqui agora. Pela previsão vai ser umas 3 horas que eu vou ter que ficar aqui. Agora eu vou ter que esperar, minha mochila tá aqui, não tem nenhum lugar para sentar, mas pelo menos tá fazendo o upload do vídeo. E é esse perrengue que a gente passa aí de vez em quando.
Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam mais ou menos o contexto que eu vivo com a internet, eu quero explicar para vocês quais são os limites bons, como é que você faz para testar e dar algumas dicas de como você pode conseguir internet boa aí ao redor do mundo, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é a sua profissão online, qual que é o seu trabalho. Eu tenho uma redatora que trabalha comigo, por exemplo, que ela começou a vida nômade dela recente e ela tá fazendo uma viagem pela Europa, só que ela não tem problemas com a internet, sabe por quê? Porque basicamente o trabalho dela é redação, então ela faz várias redações, então ela precisa mandar e-mail, ela precisa participar de reunião, ela precisa fazer esse tipo de trabalho. Para quem trabalha com isso, que não são dados muito pesados, né? A gente não tá falando aqui de subir um vídeo de 20 gigas. Se você tem uma internet mediana da Europa, isso já resolve o seu problema. Você muito provavelmente não vai ter problema nenhum durante a sua viagem. Então, mesmo nos locais que ela tem internet de 2 megabytes por segundo, ela não tem problema, porque isso já é suficiente, por exemplo, para você fazer uma reunião pelo Zoom, para você fazer uma live no Instagram, se for preciso, uma live no YouTube. Então esse é o limite do limite. Como é que você testa essa velocidade? Eu gosto muito de um site que chama fast.com, que ele mede a velocidade, mas ele não é o melhor de todos. Eu sei, muita gente vai falar que tem outros melhores, que eles medem a diferença de upload para download, mas eu uso o Fast e ele me atende super bem. Então, uma internet de 2 megabytes por segundo aí, ela já atende essas pessoas que trabalham com poucos dados. Aí, se a gente tem um pouquinho mais de coisa, né, vai trabalhar com Instagram, por exemplo, postar Reels, etc. Você precisa de uma internet de pelo menos, gente, para não passar raiva, uns 12 megabytes por segundo. Para vocês terem ideia, os meus stories, quando eu tenho uma internet de 2 megabytes por segundo, cada stories, que é um vídeo de 15 segundos, eu fico pelo menos uns 30 minutos para subir um stories numa internet média, né? Na média que eu encontro aqui na Europa. Estou falando de Wi-Fi, tá? 4G vai rapidão, mas aí é aquilo que eu falei, gasta também muito rápido. Se você produz conteúdo na velocidade que eu produzo, você precisa de muito data aí, muitos gigabytes. Então é uma coisa que complica, por isso que eu sempre priorizo o Wi-Fi para poder gastar menos. Então ali, quando a gente fala de 12 megabytes por segundo, a gente já começa a tá ok. A partir de 20, você já começa a fronteira ali de ter raiva, da raiva começar a diminuir para quem trabalha com vídeo, né? Eu que trabalho produzindo vídeo, gente, o ideal dos mundos é uma internet acima de 40, 50 megabytes por segundo. Aí realmente eu não tenho problema nenhum. Agora, o máximo que a gente encontra aqui na Europa, sabe, fácil, nem mesmo assim não é tão fácil, tem que rodar bastante para achar uma internet de 20 megabytes por segundo, dependendo do país, você já ainda passa raiva, ainda dá uma passada de raiva para subir os vídeos, demora pra caramba e etc. Então um pouquinho complicado, mas de qualquer forma já é um limite legal aí para você conseguir testar na hora que você estiver passando de país por país aí. E aí as dicas que eu quero dar para vocês, que são dicas de ouro dessa sofrência que eu já passei na Europa, o que eu costumo fazer agora para poder evitar de pagar internet cara e poder ter menos estresse durante a minha viagem. O que eu tô fazendo agora, gente, primeira coisa, a dica master, procurar bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas, eu passei pela Biblioteca Pública de Paris, passei pela Biblioteca Pública de Amsterdã e realmente foram cenários que facilitaram muito a minha vida. Eu consegui uma média aí de 40 megabytes por segundo, então foi bem mais rápido e eu não tive que pagar nada para acessar essas bibliotecas públicas. E nos cafés que eu tentei nesses mesmos dias foram internets bem mais devagar com isso e sofrência para poder acontecer. Então essa é uma dica muito legal. E uma coisa que eu acabei de fazer aqui na Dinamarca, gente, eu cheguei num hostel. Só que eu tô viajando agora e aí o que eu tô tentando fazer? Priorizar locais para nômade digital. Então você consegue alguns Airbnbs que você consegue filtrar na parte de espaço de trabalho. E aí normalmente esses Airbnbs eles têm uma internet melhor, só que também tem um preço normalmente muito mais caro. Então assim, você vai pagar por diária aí 150 euros, 120 euros, dependendo do lugar que você tiver, numa diária para ter uma internet boa, o que é exorbitante falando de Europa, né? Então o que eu comecei a testar? Na verdade eu comecei com essa técnica lá no México. Eu tenho aqui inclusive um vídeo que eu vou deixar linkado na descrição, falando das melhores cidades para nômade digital, e uma dessas cidades que eu gostei muito foi a cidade de Puerto Escondido, no México. Só que geralmente a internet de lá é muito ruim até no 4G. Só que existem hostels para nômades digitais lá. Então a internet desse hostel, ele é muito bom. Normalmente esses hostels, eles são mais caros também, mas ao invés de eu pagar em Porto Escondido, pagar uma hospedagem de 5 euros por dia, eu tava pagando em torno de 15 euros por dia, o que é um valor
mais alto, mas também não é exorbitante quanto 120 euros, e dessa forma eu tinha uma internet boa. E aí eu tô usando essa mesma estratégia agora nessa viagem que eu tô fazendo pela Europa, né? Eu saí da França, eu já tô há 2 meses na Europa, e fiquei bastante tempo na França, fui pra Itália, show de bola, não tenho nada a reclamar da Itália. Aí eu saí agora e vim pra Dinamarca, e aí eu falei assim, eu preciso de ter uma internet boa, então eu já escolhi um hostel para nômades digitais que eu vou mostrar pra vocês que bonitinho que é esse hostel. E a internet, gente, 360 megabytes por segundo, eu quase chorei. E a diária eu não achei um absurdo, porque eu estou falando de um dos países mais caros do mundo, e eu paguei 15 euros por noite também pra ficar nesse hostel com essa internet que conseguiu me ajudar pra caramba, e que eu não vou ter problemas nenhum durante a minha estadia por aqui, né? Uma outra dica que eu quero trazer pra vocês também é o seguinte, o que eu tenho feito quando eu sei que eu vou viajar pela Europa? Eu tiro, gente, do mesmo jeito que quando você vai viajar de férias, você faz seu cronograma, aquele dia de deslocamento, que você vai sair da cidade tal e vai pra cidade tal, eu tô fazendo o meu dia de internet. Esse dia aqui eu não vou fazer nada, eu não vou fazer turismo, eu não vou gravar vídeo, eu não vou fazer stories no meu Instagram, eu só vou procurar um lugar com internet boa pra subir meus vídeos, né? Então eu tenho feito isso na Europa e tem me ajudado, né? Eu perco normalmente um dia de trabalho aí, mas tem me ajudado nesse planejamento aí, eu não atrasar as minhas entregas e eu conseguir destinar e não ficar estressado procurando uma internet boa espalhada nos lugares aí, né? Então eu acho que é uma dica boa que você pode implementar aí na sua viagem durante a Europa. Agora, gente, este é um problema que eu vou falar que é basicamente exclusivo da Europa. Existem outros países que eu passei que eu sofri com a internet também. Por exemplo, as Filipinas é um país que a internet é muito ruim. O México, dependendo do lugar que você tá, a internet é ruim. Até mesmo o Brasil, gente, a internet é muito melhor do que a gente encontra na média aqui da Europa, tá bom? Então eu queria deixar esse desabafo com vocês, com essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vejo nenhum brasileiro falando sobre isso na internet. Eu nunca vi vídeo de brasileiros ou de nômades reclamando disso na internet, apesar de quando você pesquisa no Google em uma outra língua, em inglês ou espanhol, por que a internet da Europa é tão ruim, você acha milhões de blogs e de vídeos no YouTube, de várias coisas explicando isso. Então, mas no Brasil nunca vi ninguém falando, então eu acho que é legal essa dica aí pra você se planejar na hora de se tornar um nômade digital, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto, manda pro seu amigo que é um nômade digital ou que quer se tornar nômade aí, pra ele já estar preparado para este rolê quando ele vier pro continente europeu. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.